Não seja mais enganado. Se você é algum atleta ou algum praticante de exercício físico e faz uso de alguma suplementação, saiba quais os melhores suplementos esportivos com maior nível de evidência científica do mundo. Assista esse vídeo até o final e fique por dentro do compilado da suplementação. Mas antes, curta esse vídeo e compartilhe com algum amigo seu. Bom, então acompanhe comigo o compilado da suplementação. Essa instituição aqui, o AIS, é uma instituição governamental lá da Austrália. Né? Ela funciona desde 1985, tá? É uma instituição governamental mais respeitada do mundo, tá? Uma das. Bom, então vamos aqui para o nível de evidência. Então, essa instituição governamental lá da Austrália, ela trabalha com nível de evidência desde o grupo A ao grupo D. Hoje a gente vai ver com detalhes do grupo A, que é uma forte nível de evidência científica, tá? O grupo B também trabalha com suporte científico aí, mas a suplementação que estão envolvida aqui no grupo B merece mais pesquisa, tá? Eles precisam fazer mais pesquisa. E só lembrando, esse tipo de suplementação, como colágeno, ômega 3, mentol, carnitina, curcumina, todos esses aqui que vocês estão visualizando, eles não têm uma boa evidência científica para fins esportivos. Para outros fins, pode até ter, tá bom? O grupo C, as evidências científicas não apoiam o benefício entre os atletas, tá? E quem está no grupo C, Rômulo? HMB, tá bem conhecido aí, né? Os prebióticos, né? Magnésio, BCA, que a gente sempre fala que hoje é desnecessário comprar BCA, vitamina E, ácido alfa-lipoico, fosfato e tirosina. Lembrando, para fins esportivos. Esse tipo de suplementação serve para outros fins. Tá bom? Bom, temos o grupo B aqui, então, que ele já é proibido, tem uma boa evidência científica, mas aqui já é questão de proibido, tá? Na questão do teste de doping, tá? Porque toda essa classe aqui já envolve mais a classe de medicamentos, tá? Como os SARMs, né? Vocês podem ver aqui os SARMs, como os pró-hormônios, né? Ou até mesmo hormônios, né? Ou, por exemplo, o GH, estimulante, como até a efedrina, né? Então, essa classe aqui do grupo B já é uma questão mais para a classe medicamentosa, tá bom? Mas vamos aqui para o grupo A. Então, no grupo A, então, a gente vê aqui a cafeína, beta-alanina, nitrato, vamos ver todos isso aqui com detalhe. Então, vamos começar aqui com a cafeína. Então, a cafeína, pequenas doses de cafeína, por exemplo, de 2 a 3 miligramas por quilo, né, são eficazes para melhorar o desempenho. O efeito dela é a nível de sistema nervoso central, então por isso que a pessoa fica em estado de alerta, né, a fadiga diminui, né, aquele estado de euforia, né. E a gente sabe que cafeína é bem utilizada sim, tá? Bom, e aqui a gente vai ver as comidas e bebidas que contêm cafeína. Então, por exemplo, um café instantâneo, um café fresco, né? Então, aqui é o tipo de alimento e aqui é a concentração de cafeína, aqui é a dosagem. Então, por exemplo, um café instantâneo tem 60 miligramas de cafeína. E a gente sabe que para ter um efeito aí ergogênico considerável, a gente precisaria consumir mais ou menos 200 a 400 miligramas de cafeína, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um café coada, Starbucks, né? Tem mais ou menos 415 miligramas. Então, ele é forte, tá? Bom, temos chá também, a gente pode ver que o chá, o nível dele é menor, né? Temos o chá gelado também, então aqui a gente tem vários tipos de alimento, tá? Só que sempre há uma variação, dependendo do tipo de café, né? Como é o processamento. Então, assim, isso aqui é mais ou menos, tá? Mas pode ser que seja para mais ou para menos, tá? Então, por isso que é importante a suplementação, porque a suplementação diz exatamente a quantidade de cafeína que tem por dose, tá bom? Mas, para a gente finalizar a cafeína aqui, a cafeína eu super indico, tá? A cafeína dá aquela sensação de fadiga reduzida, né? Um estado de euforia te deixa em estado de alerta. Então, a cafeína, sim, é um bom pré-treino. Bom, vamos para a beta-alanina aqui. A beta-alanina, o uso crônico com beta-alanina, leva ao aumento do conteúdo de carnosina. Quando a gente fala de carnosina, a gente tem que sempre falar do efeito tamponante, né? Que é um efeito que retarda a fadiga. É como se você jogasse a fadiga mais lá para frente, tá? Então você fadiga menos, tá?
Ó, retardando assim a fadiga. A recomendação é de 65 miligramas por quilo, tá? E chega mais ou menos de 1 a 6 gramas por dia, tá? Muita gente, quando usa beta-alanina, tem aquela sensação de formigamento, né? Isso é muito comum, tá? Mas com o tempo, com o fracionamento das doses, isso tende a diminuir, tá? E onde é que a gente encontra beta-alanina? Bom, beta-alanina é um aminoácido que está nas proteínas, mas a quantidade é bem menor, por isso que é necessário a suplementação, tá? Então, converse com o seu nutricionista ou com o seu médico do esporte para saber a quantidade exata de beta-alanina que você precisa. Ah, importante, a beta-alanina, o uso dela é crônico, então tem que ser usado todos os dias, tá bom? Bom, vamos para o terceiro aqui, que é o nitrato dietético, ou todo mundo conhece o suco da beterraba, né? Que tem o suco da beterraba. Bom, e temos aqui então o nitrato, né? O nitrato é um vasodilatador. Então, quando a gente fala de vasodilatador, então é como se essa artéria crescesse, esse vaso sanguíneo, ele dilatasse, tá? Então, o nitrato ele melhora no desempenho de exercício, incluindo a regulação da pressão sanguínea, porque vasodilata, né? E do fluxo sanguíneo, respiração, né, mitocondrial e contração muscular. Então, o nitrato ele não é bem conhecido, né, na prática esportiva, porque é um suplemento difícil, tá? Difícil encontrar aqui e às vezes ele é caro, tá? Qual é a recomendação do nitrato? Mais ou menos de 350 a 500 miligramas antes do treino, tá? E onde é que a gente pode encontrar nitrato, Rom? Bom, a gente pode encontrar nos suplementos, tá? Então, por exemplo, esse suplemento aqui tem 400 miligramas por dose, né? Ou aqui outro tipo de suplemento. Ou você aí, que não encontra esse suplemento, você pode fazer o té com suco da beterraba. Então, por exemplo, 1 kg de beterraba tem mais ou menos 2.500 miligramas de nitrato, então é muito, tá? Mas você não vai fazer com 1 quilo, um suco de beterraba, não vai fazer com 1 quilo de beterraba, né? Então usaria mais ou menos aí 200 a 300 gramas de beterraba antes do treino, que vai ajudar aí na oxigenação, né? Vai ajudar no seu rendimento durante o treino, tá? Bom, vamos para o próximo aqui, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele não é muito conhecido na área esportiva. Muita gente usa aí para pele, para fins culinários, né? Mas o bicarbonato de sódio é um dos melhores suplementos, tá? Com nível de evidência científica A, tá? Ele tem um efeito tamponante, né? Tamponamento. E esse efeito retarda a fadiga. Então é como se ele jogasse, igual a beta-alanina, é como se jogasse a fadiga mais lá para frente, tá? E a ingestão oral do bicarbonato seria mais ou menos de 200 a 300 miligramas por quilo. Então a pessoa teria que consumir uma quantidade bem grande aí, tá? Mais ou menos 20 gramas, tá? Por dia. Mais ou menos aí de 120 a 150 minutos antes do exercício, tá? A questão ruim do bicarbonato é os efeitos colaterais, né? Como náusea, dor de estômago, diarreia, ou até mesmo vômito. Então, por isso que a gente fraciona, quando a gente indica, a gente pede para fracionar o bicarbonato pelo menos em 3 grandes refeições, tá? Então, por exemplo, se você precisa consumir 20 gramas de bicarbonato, você fraciona ele em 4 refeições, que dá 5 mais ou menos, tá? Bom, temos então aqui em seguida a famosa creatina, que todo mundo conhece ela, né? A gente sabe que a creatina, a função dela é dar um up na energia, né? Dar uma energia a mais para exercício de alta intensidade, né? Então a creatina melhora o rendimento físico, né? A maior parte da creatina é armazenada no músculo. Eu sempre digo que a creatina é como se fosse um estoque de energia, tá? E quando a gente precisa daquela energia rápida, ela tá lá, tá? Então a creatina é para isso, tá? A forma mais estudada é a monohidratada, então vocês vão encontrar creatina aí no mercado de HCl, né? Vocês vão encontrar vários tipos de creatina, mas a mais estudada é a monohidratada, tá? Que a gente chama de monohidrato, tá? A recomendação de creatina ela é muito individual, então uma pessoa que tem menos gordura, ou melhor, que tem menos massa muscular, ela usa menos. Quem tem mais, usa, obviamente, mais. Então a recomendação é muito individual, então chega de 3 a 5 gramas. As indústrias aí sempre recomendam de 3 gramas, né, que é por lei. Ou a gente faz um cálculo básico, né, de 0,1, né, 0,1 vezes o seu peso, né? Então, se eu tenho 70 quilos, dá mais ou menos aí 7 gramas, tá? E também existe a fase da saturação, que é quando aquela pessoa não está tomando creatina por muito tempo e ela quer, né, dar um up aí, então ela faz uma fase de saturação que pode chegar a consumir até 20 gramas por dia de creatina, tá? E onde é que a gente conta a creatina? No meio da suplementação. A gente sabe que tem creatina nas carnes, né, na carne vermelha, na carne do peixe, né, no frango.
Só que a quantidade é baixa, né? Então, para você consumir aí, eu fiz um vídeo anteriormente, e para você chegar aí a 1 grama de creatina, você teria que consumir 250 gramas de carne crua. Então, teria que consumir muita carne, né? Então, por isso, a melhor forma aí é a suplementação, tá? Bom, e tem aqui o famoso whey, né, que todo mundo conhece, que a gente chama isso de proteína isolada, proteína em pó, né? Então, a proteína em pó, todo mundo conhece como whey, albumina, caseína, né? Mas nada mais é que é mais um tipo de proteína. Quero que vocês entendam, a proteína em pó é como se fosse a carne, o peixe, o frango ou o ovo. Só que ela é de fácil acesso, né? Então, para que serve, Rômulo? Proteína em pó serve para construção e reparo muscular, né? Mas também é importante para a construção de outros tecidos, como ossos, cartilagem, pele, sangue, enzima. Então, assim, as pessoas acham que proteína só serve para o ganho de massa muscular. Não, é para isso e para outras coisas também, tá? E qual é a quantidade, Ron? Bom, isso é muito individual porque a gente tem que ver o contexto, né, do plano alimentar dessa pessoa. A gente tem que saber como é que está a dieta dela, tá? E lembre de uma coisa, whey ou qualquer outra proteína em pó, vegetal, caseína, albumina, não é obrigatório. Ela é um complemento do que está faltando da sua dieta, tá? E onde é que a gente encontra essas proteínas em pó? Bom, o mais conhecido é o whey, né? O whey 100%. Também é conhecido caseína, no passado era bem conhecido caseína, né? Albumina, a gente sabe que caseína e whey vem do soro do leite, vem do leite, tá? Albumina vem da clara do ovo, tá? Então, para quem tem intolerância à lactose aí, tem um problema com leite, a gente sempre indica albumina ou proteína vegetal, tá? Que geralmente é do arroz, da soja, tá? Então, esse tipo de proteína em pó é mais para um complemento da sua dieta, tá bom? E aí, temos aqui então o glicerol, que ele é menos conhecido, né? Todo mundo conhece como glicerina, que é muito usado em sabonete, né? Mas o glicerol também é um suplemento com alto nível de evidência científica, tá? E para que serve o glicerol? Bom, a ingestão oral do glicerol pode ser utilizada para facilitar uma melhor retenção de líquido. Veja bem, retenção de líquido, né? Que foram ingeridos, né, anteriormente, o que pode ser benéfico para atletas de triatlon olímpico, né, ou Ironman, principalmente Ironman, né? As doses são individual. Então, o que vocês precisam entender? Que o glicerol, que é conhecido aí no mercado como glicerina, tá? Vocês podem tomar tranquilo, claro, tem uma dose, obviamente, né? É mais para retenção de líquido para grande atividade. Por exemplo, um Ironman, que a pessoa passa aí horas, né? Passa mais de 40 quilômetros correndo, tantos quilômetros nadando e pedalando. Essas pessoas, para não perderem muito líquido, elas usam glicerol, porque esse glicerol retém o líquido. E a gente sabe que sinais de desidratação pode ser até fatal, né, para a saúde. Então, assim, para a pessoa que faz um exercício muito longo e para evitar essa desidratação, a gente indica sempre o glicerol, né? Talvez você não conheça porque ele não é tão comum no Brasil, tá? E qual é a dose, Romulo? Bom, a gente usa geralmente de 1 a 1 grama, de 1 a 1 a 1. Bom, e qual é a quantidade, Romulo? Geralmente a quantidade que a gente usa é de 1 grama, tá? Por quilo, né? Então, se eu tenho 90 quilos, então 1 vezes 90 dá 90 gramas de glicerol. Só que a gente pega esse glicerol, né, para a gente não ter transtorno gastrointestinais, a gente dilui ele mais ou menos aí com 25 ml, né, de fluido por quilo, né? Então, a gente diluiria ele, dependendo do seu peso, mais ou menos com 2 litros. Então, pegaria 90 de glicerol, mais 2 litros, diluiria, né, nesse líquido e tomaria, tá? Durante a atividade, tá? Olha aqui a continha que ele fez, né? Bom, olha que interessante. E aqui tem algumas formas de hiperidratação de água durante esses exercícios, né, de triatlon, Ironman. Então, por exemplo, pessoas que faz uma hiperidratação só de água, ela consegue reter só 5%. Pessoas que fazem uma hiperidratação com glicerol, que é esse suplemento, né, ela consegue reter 39%, né, de água. Quando a pessoa faz uma hiperidratação com sódio, ela consegue reter até 60%. A gente sabe que o excesso de sódio aí pode trazer um outro problema. Mas quando a pessoa faz essa hiperidratação com glicerol e sódio, ela pode chegar a uma retenção até de 70%, né? Então, dependendo de cada caso aí, a gente faz essa combinação com glicerol e sódio, tá? Bom, e aí temos outros aqui no grupo de evidência A, né? Como o ferro, que a gente não vai entrar em detalhe, os probióticos,
né? Cálcio, vitamina D, bebidas esportivas, géis esportivos, suplementos eletrôlicos, que esses também são um dos melhores, né? Que geralmente é sódio e potássio, né? A gente sabe que durante exercício de alta intensidade muito longo, a gente elimina muito água, e nessa água contém potássio e sódio. Então, esse suplemento eletrolítico faz a reposição do que foi, né, o que saiu durante o suor, né? Suplementos mistos, como barra, farinha líquida, aquelas barrinhas proteicas, né? Multivitamínico e até mesmo zinco. Bom, então esses aqui são os suplementos mais estudados, tá? O suplemento esportivo mais estudado com maior nível de evidência científica, tá? Então, se você aí está usando algum tipo de suplemento que não esteja encaixado nesse compilado, talvez ele esteja surtindo pouco ou nenhum efeito, tá bom? Então, é sempre importante vocês consultarem um médico do esporte ou um nutricionista esportivo para a devida orientação.